Olá pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula é sobre blindagem eletrostática, raios, relâmpagos e trovões. Então vamos primeiro saber o que é um condutor em equilíbrio eletrostático. É o que diz essa característica número 1. Quando um condutor recebe um excesso de carga elétrica, elétrons ou prótons, por exemplo, e esse excesso de carga elétrica possui um movimento desordenado no condutor, a gente diz que o condutor está em equilíbrio eletrostático. Então, quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Quando ele possui movimento desordenado de cargas elétricas. É a primeira característica aqui. Característica número 2. Então, esse condutor ele recebeu um excesso de carga elétrica. Próton, por exemplo. Ele está com excesso de próton. Cargas de sinais iguais tendem a se repelir, se afastar uma da outra. Então, o que acontece? Devido a isso, essas cargas procuram se afastar uma da outra, ficando na superfície do condutor. Então, o excesso de carga elétrica no condutor em equilíbrio eletrostático vai ficar na superfície do condutor. Característica número 2. Característica número 3. Lá no interior desse condutor em equilíbrio eletrostático, não há excesso de carga elétrica. Então, lá no interior, o campo elétrico é nulo, é zero. O potencial elétrico, em qualquer ponto, no interior ou na superfície do condutor, é o mesmo. O potencial é constante. É o mesmo valor em qualquer lugar, tanto no interior como na superfície. Essa é a característica número 3. Característica número 4. No exterior, como tem excesso de carga elétrica, o campo elétrico não é zero. Então, existe campo elétrico na superfície, no exterior do condutor. E o potencial, como eu já falei, é constante, qualquer ponto. Essa é a característica número 4. Característica número 5. Em todo condutor em equilíbrio eletrostático, há uma concentração maior de carga elétrica nas regiões pontiagudas. Então, tem região de ponta, há uma concentração maior de carga elétrica, lá nas regiões pontiagudas. Ok? Então, essas são as características de um condutor em equilíbrio eletrostático. Quando é que ele está em equilíbrio eletrostático? Quando ele tem um movimento desordenado de carga elétrica. Quando num condutor submetido a uma diferença do potencial elétrico, o movimento de carga elétrica é ordenado, aí a gente diz que ele tem ali uma corrente elétrica, que não é o caso aqui, ok? Então, não importa o formato do condutor, qualquer formato, o potencial elétrico em qualquer ponto é o mesmo. Então, o potencial de A vai ser igual ao potencial de B, igual ao potencial de C, igual ao potencial de D. Qualquer ponto, o potencial elétrico é o mesmo. Porém, no interior, o campo elétrico é nulo. Então, aqui no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, como não tem carga elétrica, excesso de carga elétrica, o campo elétrico é nulo. No exterior, não. No exterior, há campo elétrico. Como o meu exemplo aqui, tem carga positiva, o campo é de afastamento para fora. Normal a superfície e de afastamento. Se tivesse carga positiva, seria para dentro, de aproximação. Então, no exterior tem campo elétrico, no interior não tem, o campo elétrico é zero. Beleza? Questão lá do poder das pontas. Como eu falei, há uma concentração maior de carga elétrica nas regiões pontiagudas. É devido ao raio de curvatura. Como o raio de curvatura é menor nas regiões pontiagudas, então há uma concentração maior de carga elétrica nessas pontas. Por isso que a gente diz que é chamado de poder das pontas, ok? Porque há uma concentração maior, uma densidade de carga maior aqui, nessas regiões pontiagudas, por possuírem um raio de curvatura menor. Então elas se encontram mais lá, ok? Aí vem a blindagem eletrostática. O que é a blindagem eletrostática? Como no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo,
qualquer aparelho colocado no interior dele vai estar livre de ações externas ou blindado eletrostaticamente, porque o campo elétrico lá no interior é nulo. Então, qualquer aparelho colocado no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, ele está blindado eletrostaticamente ou livre de ações externas, ok? Essa blindagem eletrostática foi descoberta por Michael Faraday através do seu experimento chamado gaiola de Faraday. Um experimento bastante perigoso, arriscado, mas que ele, baseado em estudos, fez esse experimento e provou a blindagem eletrostática. Então, Michael Faraday construiu uma gaiola de metal, uma gaiola condutora, certo? Ele ficou dentro da gaiola e pediu para o ajudante dele energizar essa gaiola. O que aconteceu com ele? Nada. Porque a carga elétrica ficou na superfície do condutor, na superfície da gaiola. Ficou aqui fora. Então lá dentro, como o campo elétrico é nulo, Faraday estava blindado eletrostaticamente. Então com esse experimento aí ele provou a blindagem eletrostática. Por exemplo, no carro. No carro é um local seguro da gente ficar protegido de um raio. Por quê? Porque ele atua como blindagem eletrostática. Então, se um raio cair aqui, ó, ele vai ficar na superfície do condutor, na lataria do carro. Então, o carro atua como uma gaiola de Faraday. Quem estiver lá dentro, o carro todo fechado, está protegido de ações externas ou blindado eletrostaticamente, sem tocar em parte metálica, certo? Então isso aí ocorre devido à blindagem eletrostática. Outro fator que acontece também, por exemplo, quando você está em lugar fechado que tem metal na estrutura, como uma gaiola, por exemplo, você está livre de ações externas. O seu celular, por exemplo, ele vai dar fora de área ou desligado. Então, quando alguém ligar para ele, não vai conseguir, porque ele vai estar blindado eletrostaticamente. Certo? É outro exemplo aí de blindagem eletrostática. Veremos agora como se formam os raios. Então, para se formar um raio, o que acontece? Nuvens de tempestade adquirem eletricidade pelo atrito entre as partículas de gelo que se chocam. Aí o que ocorre? Ocorre uma polarização, uma separação de carga elétrica lá nas nuvens. As cargas positivas ficam na parte superior da nuvem e as negativas na parte de baixo. Então essas cargas negativas na parte inferior das nuvens, elas atraem as cargas positivas aqui do solo. Então elas começam a atrair as cargas negativas aqui do solo, né? Carga negativa atrai carga positiva. Então as negativas aqui começam a atrair as positivas aqui do solo. Quando essa carga se acumula, certo? Lembrando que há uma diferença de potencial elétrico entre o polo negativo e o polo positivo, né? Entre as cargas negativas e as cargas positivas. Então essa diferença de potencial elétrico entre as cargas negativas e positivas vai provocar o quê? Uma corrente elétrica aqui que vai descer, vai passar pelo ar. O ar é um material isolante, mas a rigidez dele de elétrica vai ser vencida e ele vai se tornar um material ionizado e condutor, servindo de canal de passagem para carga elétrica, para descarga elétrica, certo? Então, quando a carga se acumula, ela vai descer, os elétrons descem e os prótons sobem, elas se atraem. Quando ocorre esse encontro, ocorre a faísca elétrica, a descarga elétrica, que é justamente o raio, certo?
Essa luminosidade do raio, né, quando ocorre a faísca elétrica, a descarga elétrica, ele vai provocar uma luz, né? Essa luminosidade do raio é o relâmpago, certo? Além dessa luminosidade, quando ocorre a descarga, que passa pelo canal, pelo ar, essa descarga vai provocar um aquecimento do ar e vai provocar um deslocamento de massa de ar quente. Esse deslocamento de ar faz com que provoque um barulho, que é justamente o que a gente chama de trovão. Ok? Só que não há raios, apenas raios, entre as nuvens e a Terra. Há raios também entre uma nuvem e outra, né, carregada negativamente, positivamente, ou entre as mesmas partes de uma nuvem. Lembrando que os prótons ficam em cima e os elétrons ficam embaixo. Então há uma diferença de potencial ali, vai provocar uma corrente elétrica, que pode provocar também raios ali, entre as nuvens e o solo, entre as partes de uma mesma nuvem e entre uma nuvem e outra. Beleza? Então, o trovão, como eu falei, é uma onda sonora, é o som provocado pela passagem do raio, que provoca um aquecimento do ar. E esse aquecimento do ar faz com que ele se desloque, e esse deslocamento dessa massa de ar quente provoca um barulho. Na verdade, a gente tem duas ondas, ok? A primeira onda é chamada de onda de choque supersônica, com velocidade várias vezes maior do que a do som no ar. Essa primeira onda sonora a gente não ouve, é inaudível aqui na Terra. Aí depois vem a segunda onda, certo? Que é uma onda de grande intensidade a distâncias maiores. Essa onda é o que a gente ouve, a segunda onda, que é justamente o trovão, aquele barulho bem grave, certo? Para você ver aqui, ó, essa onda sonora, o trovão, atinge temperaturas entre 20 e 30 mil graus Celsius em 10 microsegundos. Tá? Uma coisa muito rápida, certo? Muito potente, beleza? Mas lembrando, o trovão é um barulho. É o barulho provocado pela passagem do raio sobre o ar. O deslocamento do ar vai provocar esse barulho. Então o perigoso mesmo é o raio. Ok? Então veremos o que é lenda e o que é verdade. Se não está chovendo, não caem raios. Isso é uma lenda. Então mesmo sem estar chovendo, pode cair raios. Ok? O que é verdade? Os raios podem chegar ao solo a até 15 km de distância do local da chuva. É verdade. O que é lenda? Sapatos com sola de borracha ou pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. Isso é lenda. Olha o que é verdade. Solas de borracha ou pneus não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, sem tocar as partes metálicas, devido à blindagem eletrostática. Mesmo que o raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. O que é lenda? As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Isso é uma lenda. E o que é verdade? As vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente atendimento médico, principalmente a reanimação cardiorrespiratória. O que é lenda? O raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Então isso é lenda. O que é verdade? Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes numa tempestade, certo? Então isso acontece até com pessoas. Então o raio pode cair 2 ou até várias vezes no mesmo local. Beleza? E o que é o para-raio? Então, o para-raio nada mais é do que um metal pontiagudo, cheio de pontas. Por quê? Ali nas pontas há uma concentração maior de carga elétrica. Então esse metal está ligado até a Terra. E essa região pontiaguda, onde há uma concentração grande de carga elétrica, faz com que ele atraia o raio. Então quando ele atrai o raio passa por ele e desce para a Terra, protegendo a vizinhança toda ali do para-raio. Então o para-raio é bastante importante,
porque ele atrai o raio e joga ele para a terra, certo? Protegendo que está ali ao redor. Esse para-raio foi descoberto por Benjamin Franklin. Quando uma nuvem está eletrizada, passa nas proximidades do para-raio, esta induz neste cargas de sinal contrário. O campo elétrico nas vizinhanças das pontas torna-se tão intenso que ioniza-se o ar e força a descarga elétrica, através do para-raios que proporcionam um caminho seguro até a Terra. Então, o raio cai aqui no para-raio e desce para a Terra no caminho seguro, protegendo quem está ali ao redor. Então, por isso que é bastante importante a utilização do para-raio. Beleza? Então, veremos agora alguns exemplos para fixar o conteúdo da nossa aula de hoje. Exemplo número 1. A ausência de cargas eletrostáticas no interior de um condutor elétrico, quaisquer que sejam as suas formas, está relacionada ao fato de que, letra A, o potencial elétrico é nulo no interior de condutores. B, a densidade superficial de cargas é constante. C, o campo elétrico é nulo no interior de condutores. Ou D, as cargas elétricas não se deslocam facilmente em condutores. Então, a ausência de carga eletrostática no interior de condutor, qualquer que seja a sua forma, está relacionada ao fato que lá no interior o campo elétrico é nulo, é zero. Então a resposta é a letra C, correta. Questão 2 agora. Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Pode-se afirmar que os passageiros, letra A, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Letra B, serão atingidos pela descarga elétrica em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade. C, serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus. Letra D, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem. Letra E, não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria. A mesma coisa do carro. Se o raio cair lá no ônibus, ele vai ficar na carroceria. Quem está lá dentro, como o campo elétrico é nulo, está blindado eletrostaticamente. Então, os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica atua como blindagem. Resposta correta, letra D. Questão 3, caiu aí no Enem, diz o seguinte. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma caixa metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área da cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, o físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de letra A, madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. B, de metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. C, a caixa era de metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. D, a caixa era de metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Letra E, a caixa era de madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Então,
Duas irmãs, uma tinha uma caixa de metal e outra de madeira. Colocaram o celular dentro, uma recebeu ligações e a outra não. Então, aqui não recebeu ligações, colocou o celular onde? Na caixa de metal. E o celular ficou blindado eletrostaticamente, livre de ações externas. Então, quando alguém ligava para ela, dava fora de área ou desligado. Então, a resposta correta é a letra B. Beleza? Última questão aí para encerrar nossa aula. Questão 4. Os relâmpagos e os trovões são consequências de descargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e o solo. A respeito desses fenômenos, considere as afirmações que seguem. 1. Nuvens eletricamente positivas podem induzir cargas elétricas negativas no solo. Correto. 2. O trovão é uma consequência da expansão do ar aquecido. Justamente, o ar aquecido, quando ele se expande, provoca o barulho, que é o trovão. 3. Numa descarga elétrica, a corrente é invisível, sendo o relâmpago consequência da ionização do ar. Correto também. Então, todas as alternativas aí estão corretas. Então, a letra E seria a alternativa correta. 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza? Então, encerramos aí nossa aula sobre blindagem eletrostática, raios, relâmpagos, trovões. Vou dar só algumas dicas aqui de como se proteger de raios, né? Então, não fique perto de árvores, porque as árvores têm pontas, não pode atrair os raios. Não fique perto de lugares que tem metais, porque atrai o raio. Não fique em campos abertos numa tempestade, porque você pode atrair o raio, certo? Dentro de casa é relativamente seguro ficar dentro de casa. Dentro do carro, sem tocar a parte metálica, é bastante seguro também, certo? Então são algumas dicas que a gente dá para vocês numa tempestade para se proteger da ação dos raios, beleza? Então encerramos nossa aula, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau!